Harmonia conjugal é a chave do sucesso. Bom, este é um dos princípios do ensinamento da Seichonoye. A harmonia conjugal, sim, ela é a base do nosso sucesso. Para você que é casado, tem um relacionamento matrimonial, saiba que a forma como você vive com o seu cônjuge, ela é fundamental para o seu desenvolvimento profissional, para a sua carreira, para o seu sucesso, não só profissional, mas em todos os âmbitos. Então é muito importante esta harmonia conjugal. Aqui no livro Superando Obstáculos, o preletor Iwasaki ele vai dizer pra gente que as pessoas não prestam muita atenção nisso, né? As pessoas elas prestam mais atenção em como fazer um curso com uma técnica X, Y, Z para melhorar a minha performance no meu trabalho. E esquecem das coisas que são invisíveis. É isso que ele diz aqui, página 113. Normalmente, muitas pessoas buscam a prosperidade ou o sucesso profissional apenas por meio de técnicas ou de coisas materiais visíveis. Sem dúvida nenhuma, essas coisas também são importantes, mas não podemos nos esquecer da existência do fator psíquico. A base da prosperidade ou do sucesso profissional muitas vezes está no ânimo, na motivação, na garra e principalmente na harmonia com todos. A harmonia no lar tem um papel fundamental para o sucesso, pois o local de trabalho é a continuação do lar. Então saibam que é muito importante como você está vivendo a sua vida matrimonial. Como você visualiza a sua esposa? Como você visualiza o seu marido? Quando você fecha os olhos e pensa no seu cônjuge, o que vem à sua mente? Coisas boas? Ou vem aquela mágoa, aquela insatisfação? É muito importante nós mudarmos a forma como nós vemos o nosso cônjuge. Esta é a proposta aqui do livro que o professor reforça para nós. Antes de mais nada, o casal deve se respeitar mutuamente. O verdadeiro casamento começa a partir do momento em que você reconhece a pessoa amada, seja esposa, seja esposo, como manifestação da vida de Deus e passa a respeitá-la. Esta é a base, este é o principal. Ver o cônjuge, ver a esposa ou o marido como manifestação da vida de Deus. Daí surge o verdadeiro respeito. E ele continua dizendo que a partir dessa conscientização é que se inicia um novo casamento. Também para as pessoas que estão casadas há muito tempo. Se você deseja realmente construir um lar feliz, um lar que seja a manifestação do reino de Deus, do paraíso, precisará ter a correta visão do ser humano e passar a reverenciar o seu marido ou a sua esposa, reconhecendo nele ou nela a manifestação da vida de Deus. Mesmo na ocasião do ato sexual, um deve respeitar o outro, sempre visando oferecer alegria e prazer ao parceiro. Se uma das partes do casal desejar apenas o próprio prazer, não estará respeitando o seu cônjuge como filho de Deus, e sim vendo-o meramente como objeto de diversão. Então, a partir desta conscientização de que o meu cônjuge é a manifestação da vida de Deus, se torna mais fácil a compreensão no lar, a harmonia no lar. As palavras saem de forma mais harmoniosa, o respeito, ele se torna um hábito dentro de casa. Então é muito importante esta conscientização. E como é que a gente faz para ter essa conscientização de que o outro que está ali na minha frente, que às vezes me parece que ele não é realmente uma manifestação de Deus, ele é a manifestação de qualquer outra coisa menos de Deus, porque ele tem vários defeitos que eu estou vendo neste momento, esta pessoa é a manifestação da vida de Deus? Então a Seichonoye explica que aquilo que você vê com seus olhos, na verdade é uma manifestação da sua mente, é um produto da sua mente. O que quer dizer isso? Quer dizer que você só vai enxergar aquilo que você reconhece na sua mente. Certa ocasião eu estava jantando com os colegas e uma das colegas estava comendo um peixe. E ela estava se deliciando com aquele peixe.
E ela falou: ai, que delícia de peixe, que delícia de bacalhau. Quando ela falou isso, os colegas que estavam na mesa falaram: fulana, isso não é bacalhau, isso aí é outro peixe. E aí, o que ela falou? Mas eu só gosto de bacalhau. E nesse momento que ela descobriu que aquele peixe não era bacalhau, ela parou de comer. Só que, enquanto a mente dela reconhecia que aquele peixe era bacalhau, aquele peixe tinha forma de bacalhau, tinha cheiro de bacalhau e tinha gosto de bacalhau. Mas ele não era bacalhau. Mas a mente dela acreditou nisso e reconheceu isso como bacalhau. Então passou a manifestar-se. É muito comum nós vermos também casos de hipnose em que as pessoas são induzidas a acreditar que uma cebola é uma maçã deliciosa. Elas são induzidas mentalmente. Então, o que a Seitonê fala sobre isso? A nossa mente cria situações e cria exatamente os cenários que estão dentro da sua mente. Faça o seguinte exercício. Feche os olhos e veja como que você vê o seu cônjuge. Se você o vê com mais defeitos, é porque você precisa treinar a ver mais a imagem verdadeira, que é a manifestação da vida de Deus. Você está fazendo manifestar aquilo que está dentro da sua mente. Então reflita sobre isso. Se você quer mudar a situação, saiba que agora você consegue. Como? Através da sua postura mental. Através de autossugestões mentais. Você vai dizer coisas boas para o seu marido. Você vai falar: oh, meu marido é maravilhoso. Ah, minha esposa é maravilhosa, ela é dócil, ela é harmoniosa. O meu marido, ele é trabalhador, ele é compreensível. Você vai criando na sua mente um outro cenário. Não é que você vai estar dizendo mentira para você mesmo, tá? Isso é muito importante nós deixarmos bem claro. Ah, meu marido não é assim, minha esposa não é assim. Eu vou ficar falando isso, eu vou estar criando uma autossugestão mentirosa para mim? Não. Na Seitonê nós acreditamos que todos são filhos de Deus. Todos são perfeitos na sua essência. Mas para manifestar isso, para que eu possa ver isso na minha vida, nós precisamos utilizar o poder da palavra. Por isso é muito importante nós usarmos boas palavras dentro do lar. O que nós estamos falando no lar? Nós estamos mais louvando ou mais maldizendo? Como que eu estou falando também? A forma como eu falo, ela é muito importante. O modo de falar. Então é muito importante fazer o seguinte exercício. Ver as partes positivas do seu cônjuge. Isso é muito importante. E é um exercício que nós devemos fazer todos os dias. Assim nos orienta o preletor Yoshihiko Iwasaka no seu livro. Na página 102, ele dá esta dica para nós. Se nós quisermos viver realmente uma vida matrimonial como se fosse um eterno namoro. Assim acredita Seitonê, que o casamento ele é um eterno namoro. Só que no namoro é muito fácil nós vermos as qualidades da nossa namorada, do nosso namorado. Então a gente fica até disputando para ver quem vê mais a qualidade do outro. Só que quando nós nos casamos, isso não continua acontecendo como deveria acontecer. Por que será? Muito vem pela zona de conforto. Como nós já estamos casados, eu já conquistei a minha esposa, já conquistei meu marido, então eu não preciso mais ficar elogiando tanto, ver as qualidades, e a gente acaba se esquecendo de fazer essas coisas que fazem toda a diferença na nossa vida matrimonial. Então, o preletor Iwasaka orienta o seguinte, ele fala que é um segredo infalível de como conseguir eterna harmonia conjugal. Primeiramente, você deve adquirir uma caderneta. A partir de então, deve buscar diariamente uma qualidade ou uma parte boa ou positiva no seu cônjuge e anotar na caderneta. Se conseguir fazer isso durante uma semana, significa que colocou no seu coração 7 qualidades do seu cônjuge. Aparentemente, você estará escrevendo numa caderneta, mas na realidade estará registrando no seu coração. Então, um pequeno exercício como esse, ele faz milagres, ele muda a forma como nós vemos o nosso cônjuge. E olha só, é anotando uma qualidade que ele já manifesta. Você deve reparar seriamente no seu cônjuge para saber
quais qualidades ele está ali expressando nesse momento. Se você conseguir fazer isso durante um mês, olha só, você estará pondo no seu coração 30 partes boas. Se esforçar bastante a fim de fazer essas anotações durante um ano, você estará registrando em seu coração 365 qualidades do seu cônjuge. Nessas horas, o ponto negativo desaparece por completo e a sua mente mudará radicalmente. Você terá certeza e pensará: meu marido é o melhor marido do mundo, ou minha esposa é a melhor esposa do mundo. Não dá para substituir por nenhuma outra pessoa. Mesmo que aparecesse na sua frente dando sopa a Miss Universo, isto é, a moça mais bonita do mundo, você não trocaria a sua esposa, mesmo que esta seja um pouco mais velha, pois uma pessoa com 365 qualidades é única no mundo e ela é sua esposa. Então esse é só um exemplo para realmente mostrar que quando fazemos esse exercício, brota em nós uma alegria, uma convicção de que eu estou com a melhor pessoa do mundo ao meu lado. Bastava eu reconhecer. Ela já estava ali. Detalhe, ela não vai mudar. O que muda é você. É a sua forma de ver. É a sua forma de reconhecer. Lembra, aquilo que nós reconhecemos é aquilo que aparece. Então, quanto mais nós escrevemos, vamos registrando, mais nós reconhecemos na mente as qualidades. E é isso que vai saltar aos nossos olhos sempre que vermos o nosso cônjuge. Isso muda totalmente a nossa relação, a harmonia. Ela se torna presente realmente. A forma de falar, ela muda. Cria um ambiente muito gostoso no lar. Façam esta prática, ela é muito gostosa. É simples, basta nós adquirirmos esta capacidade todos os dias, sem falta, durante um mês, até um ano. Quem quiser fazer durante um ano, pode fazer. Quanto mais, melhor. E nós temos aqui um relato de experiência de um senhor que fez essa prática. Ele escutou esta prática num seminário da luz. E esse senhor já tinha 72 anos de idade. E ele estava prestes a separar da sua esposa, na qual ele tinha convivido 50 anos com ela. E aí, ele ouviu em um seminário e ele mandou uma carta para o preletor Iwasaka e ele colocou no seu livro. Diz o seguinte a carta: na sua última palestra, o senhor falou sobre o segredo da caderneta. A princípio eu achei que era uma grande besteira o que esse japonês estava falando e não pude acreditar na eficácia. Mas eu encontrei uma caderneta nova em casa e como eu sou aposentado e não tenho nada para fazer durante o dia, nem de noite, resolvi pôr em prática a anotação conforme foi dita pelo professor, parando de pegar no pé da minha esposa. Comecei a anotar na caderneta uma coisa boa que a velhinha fazia todos os dias e fui descobrindo que ela era muito prestativa, trabalhadora e eficiente. Passaram-se mais ou menos 4 ou 5 meses, eu descobri que essa mulher era a melhor do mundo e não dava para nos separar. Se nos separássemos, jamais conseguiria encontrar outra igual. Fui correndo ao escritório de advocacia para retirar os documentos do divórcio. Então, até mesmo esse casal idoso estava no clima já para se separar, inclusive deram início ao papelado do divórcio com esta prática da caderneta do elogio, que é reconhecer as qualidades manifestadas pelo seu cônjuge, porque todos são filhos de Deus e possuem infinitas capacidades para se manifestar. Através deste exercício, faz com que as qualidades elas se manifestem ainda mais. E os defeitos eles acabam desaparecendo realmente. Então o clima volta a ser outro e casais que estavam prestes a se divorciar dão uma nova chance e levam uma vida de felicidade e harmonia. Assim é o ensinamento da Seiichi Onoye. Muito bem, estamos falando sobre harmonia conjugal, é a chave do sucesso. Já falamos sobre a caderneta para registrar a qualidade do seu cônjuge, isso é muito importante. E tem outras coisas muito importantes também para que o casal viva em harmonia e prospere junto. Por exemplo, na Seiichi Onoye nós reverenciamos as nossas raízes, que são os nossos antepassados. Nós agradecemos aos pais do nosso cônjuge, aos nossos pais, aos nossos avós, tataravós, bisavós, e assim nós vamos reconhecendo e agradecendo a cada antepassado. E quando nós nos
unimos em matrimônio todos os nossos familiares, inclusive os que já partiram para o mundo espiritual, estão nos desejando felicidades, nos desejam boas vibrações. Então, o casamento realmente é uma festa. Todos os familiares estão presentes, os nossos amigos, porque estão celebrando esta união. Isso realmente é uma coisa maravilhosa. E os nossos antepassados, eles não desaparecem com a morte do corpo carnal. Assim ensina Seichonoye. O que morre é o corpo, a vida é imortal, a alma continua evoluindo infinitamente. E lá no mundo espiritual, esta relação com o mundo terreno, ela continua, principalmente com seus descendentes. E eles estão fazendo o quê? Vibrando para a nossa alegria, vibrando para a nossa felicidade. Mas por mais que eles estejam vibrando e mandando boas ideias para nós, para nos proteger, se o casal vive em desarmonia, assim como consta na revelação divina da grande harmonia, por mais que Deus esteja mandando boas vibrações para nós o tempo todo, por mais que os nossos antepassados estejam enviando essas boas vibrações, não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Então aqui na revelação divina é orientado para nós agradecermos à pátria, ao papai e à mamãe, ao marido ou à mulher, aos filhos, aos criados, todas as pessoas, todas as coisas do céu e da terra. Somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. E isto está na revelação divina da grande harmonia. Ou por mais que os nossos antepassados estejam vibrando por nós, se nós estivermos em desarmonia, o casal está em desarmonia, não capta essas boas vibrações de Deus e dos nossos antepassados. Então é muito importante a harmonia. Quando estamos em harmonia e reverenciamos aos nossos antepassados, dedicando a leitura da Sutra Sagrada para eles, o melhor presente é a leitura da Sutra Sagrada todos os dias para os nossos antepassados, aí o casal prospera infalivelmente. E neste livro, o professor Yoshihiko Iwasaka, ele deixa também para as pessoas que estão iniciando na Seichonoye um roteiro de como iniciar a oração aos antepassados na sua residência, certo? Então adquiram este livro, ele traz todos esses ensinamentos fantásticos e também este roteiro da oração de gratidão aos antepassados no seu lar. Está na página 112 deste livro. Vale muito a pena adquirir o livro e iniciar a oração de gratidão aos antepassados. Você vai ver como sua vida familiar e matrimonial se tornará ainda mais harmoniosa e feliz. E no mesmo livro, continuando, o professor Iwasaka, ele nos orienta na página 113 o seguinte. Ele cita o livro Assim se concretiza o amor, de autoria do mestre Masaharu Taniguchi, que traz muitos assuntos importantíssimos a respeito da harmonia conjugal. Ele diz o seguinte: vida conjugal, nela existe o caminho. Quanto mais penso no fato de existir a união matrimonial na sociedade humana, mais interessante ela me parece. Se não existisse e, portanto, não houvesse a família constituída de pais e filhos, a humanidade seria apenas um aglomerado de pessoas sem vínculo entre si. Se assim fosse, como seria desorganizada e confusa a sociedade? E a professora Iwasaka comenta que por esse trecho entendemos perfeitamente a importância da formação de um lar feliz e harmonioso para a construção da sociedade ou nação. Tudo indica que a atual situação lamentável da sociedade, cheia de violência, de insegurança e crise econômica, é reflexo do lar destruído. Nós que já conhecemos a Seichonoye, e para você que está conhecendo hoje a Seichonoye, devemos nos conscientizar ainda mais sobre o valor que tem uma família harmoniosa para a formação de uma sociedade segura. Então a Seichonoye acredita muito que realmente a vida matrimonial, ela constrói um lar harmonioso, um lar feliz, muito importante para a construção de uma sociedade segura, uma sociedade harmoniosa, uma sociedade feliz, livre de violência, livre de drogas, livre de corrupção. Então passa sim pela base da sociedade, que é a harmonia familiar, a harmonia conjugal. Ele cita aqui mais um trecho do livro do mestre
na página 74. Quando assisto sozinho a um filme ou uma novela de TV, sinto que me falta algo e não consigo achar muita graça no que vejo. Mas quando vejo um filme ou uma novela de TV, em companhia de minha esposa, aprecio-os muito mais, pois posso trocar opiniões com ela, ora perguntando-lhe o nome do ator ou da atriz, ora comentando a atuação dos protagonistas, ora expressando admiração ou simpatia pelos argumentos sobre a vida incluídos na fala de um personagem. Sou grato a Deus por ter criado a união conjugal. O sabor da vida conjugal está no fato de que, nas conversas simples e corriqueiras, o marido e a mulher conseguem sentir a união intrínseca que existe entre eles. Então ele cita esse exemplo tão simples, né? Assistir TV com a esposa. Isso é uma coisa maravilhosa. Mas acontece que hoje em dia a gente nem para sentar para assistir junto um programa de TV. Tá cada um no seu celular, mexendo no seu WhatsApp, assistindo uma série aqui, o outro assistindo uma série lá, e aí não tem essa convivência. Então é muito importante, né, a esposa sentar do lado do marido e ver o programa que o marido gosta. O marido sentar do lado da esposa, ver o programa que a esposa gosta. Então isso cria uma relação maravilhosa. São essas pequenas coisas que vão construindo a base e a felicidade do lar. Um dos princípios fundamentais para que a gente possa viver em harmonia é a sexta norma fundamental dos praticantes da Seichonoye, que é anular totalmente o ego. Então, muitas vezes, você vai precisar anular o seu ego, você vai precisar anular a sua vontade de querer ver a sua série preferida para sentar ao lado do seu cônjuge e ver aquele programa que ela está assistindo. Isso faz com que crie-se realmente uma relação harmoniosa. Então, anular o ego é muito importante. Muitas vezes nós estamos com a razão, queremos estar com a razão e por isso a gente fala de uma forma que fere o nosso cônjuge. Então por isso que na Seichonoye, esta norma ela é fundamental realmente, anular o ego, porque faz com que a gente veja o lado do outro, pare de olhar apenas para o seu lado e assim a gente consegue viver plenamente o amor matrimonial, que é a união intrínseca de duas almas que se encontraram neste mundo. Assim a gente consegue viver um lar com muita alegria, muita felicidade e como consequência, a sua vida profissional se torna cada vez melhor. Você é uma pessoa mais segura no trabalho, mais confiante, se relaciona de forma muito mais harmoniosa, porque nós temos do nosso lado o nosso cônjuge. Muito obrigado pela sua atenção, por nos ouvir. Muito obrigado e até o próximo programa. Muito obrigado.